Olá para você que acompanha nossa programação. Começa agora o Pix Notícias. Confira os destaques da semana na região. Em Garopaba, pousada recria vila de seriado de TV. Cultura mexicana inspira a criatividade do proprietário. Prática esportiva eletrônica pode ser regulamentada em Santa Catarina. Medida busca dar segurança em competições profissionais em plataformas digitais. Do Beco no Centro Histórico de Garopaba para o mundo. Surfista Luizinho vive sonho em Nazaré e busca apoio. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E você vai ver ainda, não deu pro Ferraz. No futebol, Ferrugem é campeão do Municipal de Garopaba em 2021. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. Mesmo sem nunca ter pisado no México, o proprietário de uma pousada em Garopaba aposta na cultura mexicana para decorar o ambiente. Ele gosta tanto do país da América Central que recriou a Vila do Chaves, série que fez sucesso nos países da América nas décadas de 80 e 90. E tem ganhado o coração de milhares de fãs da série. Inventar, criar e transformar. Essa é a paixão do Thiago Nascimento e são essas escadas que vão nos levar ao universo de criatividade da pousada La Balena, que ele é proprietário. O lugar é todo inspirado na cultura mexicana. E não é só porque tem o típico chapéu de abas grandes, não. O Elvis Presley que o diga, desenhado como uma figura esquelética inspirado na Santa Muerte. É esse jeito do mexicano lidar com o fim da vida que o Thiago é fascinado. Essa cultura é tão rica em detalhes que transformou até uma coisa que seria negativa, que é a morte, em algo alegre. Então isso é o que eu acho que mexe um pouco comigo, né? Trazer essa essência e essa ideia. Os cantinhos da La Balena são todos pensados por Thiago, que é um artesão de mão cheia. É que um dos hobbies dele é se dedicar à arte de criar e ressignificar objetos que iam ser ou já foram descartados, buscando trazer elementos da natureza e uma sensação de paz. Eu peguei, por exemplo, um serrote, que está ali, e uma colher de pedreiro, que ia fora. Daí eu olhei ela pro lixo, não vou jogar isso aqui fora. Peguei ela de volta, levei na minha bancada, passei super bonde, peguei minhas tintas, pintei e transformei num tucano. Esse dom foi descoberto na infância, aos 8 anos de idade, quando em uma aula de história, Thiago tinha que recriar as pirâmides do Egito. Mas eram esses quartinhos, inspirados no surf, que ele mais gostava de fazer. Isso aqui era o que eu fazia. Vinha da praia e fazia a redezinha para descansar, que tem até um símbolo que era da Tropical Brasil, um símbolo bem antigo, pranchinha de surf. Então esse aqui era o meu passatempo. Um passatempo posterior às valas da Praia da Gamboa, em Garopaba, onde está localizada a pousada. Nesse mar garopabense, entre os meses de julho e novembro, é possível ver as gigantes visitantes. Dezenas de baleias podem ser vistas aqui da janela todos os anos. Em homenagem a essa migração natural delas, é que vem o nome La Balena, que significa a baleia. O espanhol eu imagino que vocês ainda lembram de onde vem. E a criatividade voltada para a cultura mexicana foi além. Quando inspirado numa memória da infância, num gosto muito forte, ele recriou a Vila do Chaves. Ela foi construída durante a pandemia e fica onde antes era uma garagem. 2 anos atrás eu comecei com a temática do México, daí fui atrás de bonecos para decorar. Encontrei 2 bonequinhos de resina, que era o Kiko e o Chaves, eu falei, vou comprar toda a turma do Chaves. E botei lá no mecanismo de busca, turma do Chaves, veio como resposta ali algumas imagens, uma delas era a vila. Quando eu bati o olho na vila, já fiz associação com a garagem, que já tinha aqui, que era um espaço. Então eu falei, de repente daria para eu fazer a vila no espaço onde há a garagem.
E a ideia ficou adormecida em torno de uns 2 anos, mas sempre que eu passava em frente daqueles bonecos, eu relembrava. Daí até que no início desse ano, eu peguei a trena, fui ali medir, calculei a proporção do cenário, mergulhei a fundo em cada detalhe da vila e comecei fazendo devagarzinho, quase que 1 ano eu estou recriando aqui essa parte da vila. O lugar viralizou nas redes sociais e a página do Instagram da pousada saltou de 1.000 para mais de 30.000 seguidores em poucos dias. Virou case de sucesso, uma verdadeira realização para Thiago, que adora contar cada detalhe durante as visitas guiadas, que precisam ser pré-agendadas por meio das plataformas digitais. Quando a equipe da Pix TV esteve na Vila do Chaves, encontramos a Gabriela, e ela é daquelas fanática mesmo. Tinha no carro um caderninho autografado por Edgar Vivar, que deu vida ao seu barriga. Ali era nítida a realização da jovem de 31 anos, que reviveu lembranças assistindo a série mexicana, que ganhou o coração de diversas gerações de brasileiros. Quem gosta tem que vir, quem não gosta tem que vir também, porque é divertido, é lúdico, é fantasioso, Ai, gente, é lindo ver, poder estar dentro, é uma materialização, assim, sabe? Porque antes a gente vê na televisão, mas tu sentir, tu ver a porta, acaba que desperta sensações que não despertaria pela televisão somente. E ali na vila, além das moradias da Dona Florinda e do Seu Madruga, tem a dela, a Dona Clotilde, a bruxa do 71. Um lugar que no seriado era misterioso e jamais visitado, aqui é um dos que mais ganham os olhos de quem chega. É que tem um museu de brinquedos antigos das décadas de 70, 80 e 90. A gente foi fazer uma reforma num roupeiro antigo, que estava tomado de cupim. Então tinha um baú antigo e aí eu abri e ali estavam os meus brinquedos. Foram os brinquedos que a mãe não conseguiu jogar fora, no caso, porque a mãe tinha mania de doar tudo. E aí nesse momento eu comecei a perguntar, mãe, onde é que está o meu giraia? Pá, não sei, eu doei. Eu falei, então eu vou começar indo atrás do que ela doou. E então eu comecei de início com os brinquedos que eu tinha no baú, que eram bastante coisa, aí tinha ali o giraia, o Changeman, o Macaren, Pula Pirata, vários brinquedos ali dos anos 80 e dos anos 90. Aí depois eu comecei na época indo atrás com tio, parente, algumas coisas quando era viável eu comprava também pela internet. Então hoje eu tenho um acervo aqui com 150 itens, mais ou menos, dos anos 70, 80 e 90. Seria assim, foi a minha história que eu comecei e coloquei na Bruxa do 71 pela questão de que eu tinha uma bicicletinha, um triciclo, e tem aquele episódio que se transforma uma cesta num triciclo. Daí por isso que daí eu resolvi colocar esses brinquedos no museu aqui na Casa da Bruxa do 71. E só porque a jornalista é de 99 não significa que ela não lembra dessa época, hein? Tem o Power Ranger, o Pluto, o Thundercats e muito mais. Ô, nostalgia boa de ser vivida! Mas vale relevar que houveram desafios para esse lugar e toda a Vila do Chaves aqui estarem. E foi um processo até difícil de encontrar algumas coisas. Por exemplo, o botijão de gás eu iria fazer de isopor, depois resolvi recriar ele com um liquinho de carga de ar-condicionado, e daí a cada 3 a gente passava massa de carro, soldava, pintava com spray e fazia então são 4. A parte do mosaico, do piso, foram quase 20 dias cortando o piso, então a gente primeiro cortou as partes maiores, colocamos, depois no intervalo entre um piso e outro, botava seda, marcava com a caneta, jogava para o piso e cortava. Então, deu bastante trabalho esse piso. Eu quase desisti. Eu cheguei um dia e falei, acho que eu vou botar tudo quadrado aqui. Aí a Kênia falou, não, vai dormir que tu tá cansado, dorme um pouquinho que amanhã tu fizesse tudo tão bacana, agora faz do jeito que tu querias antes, que é como era o pátio mesmo da vila. Eu falei, então tá, vou dormir que amanhã de repente eu tô renovado e vou fazer ele do jeito que é mesmo no mosaico. Daí de fato acordei no outro dia,
peguei e fui pro piso. Obrigada, Kênia, por não deixar ele desistir. Ela é a namorada do Thiago e também fez parte da construção da Vila do Chaves. O que faz, acaba passando isso para mim, né? Que às vezes, eu tô cansada e vejo a alegria dele em estar fazendo, né? Para ele, às vezes, Thiago, tu não tá cansado? Eu disse, não, isso aqui para mim é uma terapia. Tipo, às vezes, 11 da noite eu chamando, vamos dormir, Thiago, vamos para a cama. E ele fica fazendo. Então isso me inspira, né? A maior admiração que eu tenho é essa. Tudo tão bonito, né? Quando eu cheguei aqui, nesse dia eu estava trabalhando e quando eu cheguei, ele já estava com essa cor pronta. Eu disse, cara, ficou muito igual, ficou perfeito, assim, não tem o que tirar e o que colocar, né? E a vila foi construída assim, pelas mãos desse casal que leva jeito pra arte. Um presente que materializa o amor dos milhares de fãs da série mexicana. Foi aprovado nesta semana na Assembleia de Santa Catarina a lei que determina a instalação de placas de sinalização vertical no acesso aos municípios catarinenses, informando sobre a potencialidade econômica e raízes culturais do lugar. O objetivo é incentivar o turismo. Instalação de placas no acesso aos municípios para incentivar o turismo em Santa Catarina. É o que prevê um projeto de lei do deputado Valdir Cobalcini, aprovado em plenário e que segue para a sanção do governador. A matéria prevê que o Estado providencie placas de sinalização vertical nas rodovias de acesso aos municípios, apresentando as potencialidades econômicas, atrativos e raízes culturais da cidade, com o objetivo de incrementar as visitas ao lugar. Nós fizemos esse projeto por experiência própria, pela vivência que eu tive como secretário de infraestrutura. À época, nós percebemos que havia esta deficiência e recebemos várias demandas no sentido de que introduzíssemos, então, na legislação estadual, de posse desta lei, uma vez sancionada, nós vamos conversar com a Santur, com a Secretaria de Infraestrutura, no sentido de que a gente possa sinalizar essas rodovias e assim valorizar a história de cada um dos municípios em Santa Catarina. A gratificação a servidores da saúde de Santa Catarina paga a profissionais que atuam no combate à Covid-19 foi prorrogada até o final deste ano. Para a continuidade do pagamento, a medida provisória foi transformada em lei. A conversão em lei da medida provisória editada pelo governo do estado, que estende o prazo para pagamento de gratificação aos profissionais de saúde da rede pública que atuam na linha de frente da pandemia, foi aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa. Com isso, o benefício continuará sendo pago até o dia 31 de dezembro de 2021. Trata-se da retribuição por produtividade médica destinada aos servidores das unidades hospitalares, assistenciais e de gestão da pandemia. A MP foi editada no dia 30 de setembro para evitar o vencimento do prazo estipulado inicialmente para o pagamento de gratificação. De acordo com o líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaeffer, o objetivo da medida é reconhecer o trabalho desempenhado pelos profissionais durante a pandemia. Mostra um reconhecimento por o esforço que todos os profissionais da saúde tiveram com a sociedade catarinense. Enquanto todos estavam em casa, esses profissionais estavam na rua, muitos perderam as suas vidas nesta batalha, mas também ajudaram a salvar muitas vidas. Portanto, fico muito orgulhoso do governo manter a medida provisória, mesmo no momento em que nós ainda temos, felizmente, índices baixos de contaminação no estado, mas nós ainda temos uma ocupação de leitos na casa dos 60%, 70%, o que exige desses profissionais ainda uma dedicação muito grande e nada mais justo do que uma gratificação para valorizar esse trabalho. Os 3 estados do Sul têm uma linha de crédito destinada para as pequenas e médias cidades utilizarem em obras de prevenção de desastres naturais. São 550 milhões de reais. Com unanimidade de votos, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à participação da União em operação de crédito externo firmada entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BID.
A proposta, que é de autoria do governo do estado, tem o objetivo de disponibilizar recursos aos municípios para obras de prevenção e mitigação de desastres naturais e riscos climáticos. O montante previsto é de R$ 550 milhões, com contrapartida de R$ 137 milhões do BRDE. Os recursos serão oferecidos principalmente para as pequenas e médias cidades dos 3 estados da região sul, entre os anos de 2021 e 2026. As prefeituras terão até 25 anos para pagar pelos empréstimos com 4 anos de carência, além de investir em obras para evitar desastres naturais e eventos climáticos. Os municípios também poderão utilizar o dinheiro para a elaboração de projetos preventivos, como o mapeamento de risco e planos de contingência, treinamento de servidores municipais ou aquisição de sistemas e equipamentos. Nós não tínhamos ainda um programa com linha de crédito estabelecida e agora, com a garantia do governo do estado, também do governo federal, nós vamos passar a contar, através do BRDE, com essa fonte de recursos para que os municípios, em comum, em parceria com a comunidade, com lideranças, montem seus projetos de prevenção, né, de catástrofe para proteger. E nós aqui em Santa Catarina temos uma defesa civil muito ativa, tenho certeza que os municípios aproveitarão muito esse recurso. O teste do pezinho é um procedimento preventivo importantíssimo que investiga diversas doenças em recém-nascidos. Como forma de garantir o tratamento precoce, um projeto de lei está em tramitação na Assembleia Catarinense. Garantir o tratamento precoce de recém-nascidos que apresentam diagnóstico para doenças detectadas pelo teste do pezinho. Esse é o objetivo do projeto de lei aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa, que determina que laboratórios das redes públicas e privadas notifiquem às autoridades de saúde sobre os testes de triagem neonatal que apresentarem alguma alteração. De autoria do deputado Vicente, o projeto também obriga o Estado a realizar busca ativa desses recém-nascidos para início imediato do tratamento, evitando sequelas graves. É um grande avanço, foi um projeto solicitado pela Sociedade Catarinense de Pediatria e assim nós vamos cercando de todas as maneiras, né, para diagnosticar precocemente essas doenças, que muitas das quais ou levam à morte ou a sequelas definitivas, tanto físicas como mentais. O projeto Bolsa Atleta passou pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto assegura auxílio financeiro a esportistas que representem Santa Catarina em competições. 2 emendas foram apresentadas durante a discussão na CCJ. Atletas catarinenses vão contar com auxílio financeiro do Estado, pelo menos é o que prevê um projeto de lei governamental. A proposta, intitulada Bolsa Atleta de Origem do Governo de Santa Catarina, recebeu emendas parlamentares que suspendem o benefício a 2 grupos esportistas. Tem 2 sugestões que eu espero que sejam aprovadas. Primeiro, o atleta que for condenado tem que imediatamente parar de receber o Bolsa Atleta e também se ele começar a representar outros estados, porque ele vai receber do estado de Santa Catarina, só que faltava ele, recebendo por Santa Catarina, competir contra Santa Catarina. O colegiado também debateu sobre o PL do deputado Ismael dos Santos, que garante reserva de vagas em serviços públicos para vítimas de violência doméstica. A proposta defende e assegura o direito para mulheres. Numa emenda apresentada pela deputada Ana, a intenção é inserir o direito a idosos, crianças e homens. Mas, diante da discussão e empate na hora do voto, o presidente da CCJ é quem decidiu acompanhando a proposta original. Outra matéria apreciada quer instituir a rota turística do tiro. O estado catarinense possui na colonização a prática de tiro esportivo em diversas regiões de Santa Catarina. Já está aqui no estúdio a jornalista Camila Mello, que vai trazer as principais informações do esporte. Olá, Camila. Olá, Marcelo, e olá para toda a audiência do Pix Notícias. É isso mesmo. Primeiro vamos de futebol feminino. A equipe do Real Ferraz, aqui de Garopaba, estreou na primeira Copa Integração de Fut7. Disputado em Laguna, o confronto entre o Ferraz e o time Águias acabou ficando tudo igual.
3-3 no placar final. O torneio é disputado em 5 rodadas e além da cidade de Juliana e da capital catarinense do surf, Jaguaruna e Imbituba também estão competindo. Ainda no futebol, Marcelo, o Ferrugem é o novo campeão do Municipal de Garopaba 2021. Meus amigos, não deu pro Ferraz. A equipe do bairro Capão levou o segundo título para a galeria de troféus. Com uma final de tirar o fôlego do torcedor, o Ferrugem Futebol Clube foi o grande campeão do Municipal de Garopaba de 2021. Apesar do Real Ferraz ter vencido o jogo de ida por 1-0, a vantagem não foi suficiente para vencer o mandante no estádio Valmor João da Silva. No tempo normal, o jogo finalizou em 2-1 para o Ferrugem, o que levou a decisão para as penalidades máximas. Nos pênaltis, novamente a equipe do bairro Capão foi superior no placar de 5-4, conquistando o bicampeonato, pois em 2011 também já havia levantado o caneco. Mas o que ocorreu fora das 4 linhas não é de se comemorar. Um final de semana que eu falo triste para o futebol. Futebol de Garopaba, a qual eu tenho conhecimento desde a minha infância, por ter nascido e me criei aqui. Era um apaixonado pelo futebol e os caminhos me levaram para outro esporte. Mas admiro, porém estou muito triste, estou decepcionado com o que vem acontecendo. A final de domingo traz um relato de agressões, né, dentro e fora de campo, a qual isso nos envergonha, é muito triste, certo? Devemos decidir na bola, no futebol, ali bonito, na arte que foi criado, e não na intimidação, não na agressão. Isso não nos leva a nada. É provado, agressão gera agressão, né? E fora de campo, o que aconteceu é ainda mais lamentável, certo? Você ter lá torcedores do mesmo time se agredindo, isso nos traz uma tristeza grande. Estamos já analisando o próximo ano, se a gente vai ter apoio ou não, precisamos ainda sentar e analisar isso com muita cautela. Deixo o meu repúdio por agressões, principalmente agressão à mulher. Eu acho que é inadmissível esse tipo de situação, mas enfim, bom, os culpados serão responsabilizados e vamos pensar de uma forma mais eficiente para as próximas temporadas, para o próximo ano principalmente, como irá acontecer o Campeonato Municipal de Garopaba. O respeito é importante em todos os esportes e lugares também, né, Camila? Mas agora vamos falar então da outra modalidade, é isso? É isso aí, Marcelo, morador do Centro Histórico, leva o nome da capital catarinense do surf para o mundo. O Luizinho já está em Nazaré, em Portugal, e busca mostrar o talento nas Big Waves. Olhando de baixo para cima a paróquia São Joaquim, dá pra ver que ela é bem alta. Imagine surfar uma onda dessa altura. Para muitos parece loucura, mas é exatamente esse tipo de swell que o Luizinho tá indo atrás. Ele é nativo garopabense e embarcou para Portugal rumo ao sonho de surfar a melhor e mais gigante onda da vida, em Nazaré. O lugar é conhecido como Everest do oceano, fazendo referência às dimensões das ondas encontradas no lugar, que podem chegar a aproximadamente 30 metros. Aliás, viver esse sonho por lá é também colocar a vida em risco. Mas o coração e alma do Luizinho já estão decididos. Sabem que é uma oportunidade única. Para enfrentar o desafio, treinou muito, principalmente a remada. Embora esse tipo de surf possa ser feito com o auxílio de jet ski, ele se preparou para encarar o Oceano de Portugal no braço. E a gente está escolhendo ir realmente para o pior lugar, que seja o maior cenário de onda grande do mundo. Eu tive uma ida agora para Itacoatiara. Faz uns 2 meses atrás, 3 meses, peguei um swell histórico. Viajei quase 24 horas de carro, cheguei lá realmente exausto numa quinta-feira, gigante o mar, o Nordestão, e fiz história também, caiu só 3 na água, eu, Kalani e o Rundeberg,
Depois que 9h30, por aí, entrou uma galera de jet, não entraram no braço, a gente entrou sem auxílio de jet, sem nada. Então isso lá já foi um teste para mim, para ir para Nazaré. E muitos que estavam lá pegaram Nazaré, falaram que estava pior do que Nazaré, a entrada que a gente teve lá em Itacoatiara. Então eu me senti mais confiante, né, por poder cair no mar. E aí peguei uma laje da Jágua, ganhei uma vaca sinistra, que foi um aprendizado bem grande também, não tinha surfado a laje da Jágua ainda, tive uma oportunidade boa de surfar lá. E eu acho que, cara, mentalmente eu tô bem preparado. Luizinho diz que a laje da Silveira também ajudou na preparação para as Big Waves. Mas lá no comecinho, quando o surf entrou na vida dele, foi outro tipo de onda que ele surfou. O começo tudo foi aqui na Garopabinha, aqui no centro histórico aqui. Como a gente é de família de pescador, sempre foi ligado muito ao mar. Então era quase impossível tu não aprender o surf, né? Porque na época todo mundo era bem fissurado. E aí a gente foi progredindo. Legal que eu venho do more, vou da prancha pro longboard e do longboard para a ganzeira. Eu não comecei na pranchinha. Então eu passei várias etapas do surf, isso é muito legal. Mas, cara, nem de criança não passava isso na minha cabeça chegar em Nazaré. Acho que de criança nem existia ainda, o cara só via em fita ali, nem tinha surf em Nazaré ainda. Nazaré foi descoberta há pouco tempo, não tem muito tempo em Nazaré. Então, e quando eu iniciei no Big Surf, eu tracei essa meta, né? Eu falei, cara, meu objetivo é chegar em Nazaré. Graças a Deus, Papai do Céu esse ano está sendo bem generoso. Para chegar ao Everest do Big Surf, ele contou com o apoio de diversas pessoas que abraçaram o talento do garopabense. Luizinho vai ficar 40 dias em Nazaré e durante esse período ele pode contar com a sensibilidade de quem assiste essa reportagem e quiser apoiá-lo. Bem legal, eu achei que não ia ter tanta, influência assim do pessoal se envolver. Teve gente indo na minha casa entregar dinheiro para me ajudar nessa viagem, foi bem legal. Então eu deixei o meu Pix, que está ali no meu Instagram, que é Luiz Henrique Big Surf, que é o 99498484. E essa ajuda pode continuar, porque eu vou estar lá e vou ter despesa. Somente eu estou saindo daqui, eu não tenho como pagar um resgate lá, que um resgate tá caro, é em euro. Se me engano, eu acho que um resgate, eu conversei com um cara de lá, tá 300 euros um resgate. Então tu pensa, tá quase aí, vou estar aqui 6 mil, 5 mil por aí. Então Big Surf é caro, né? A gente está num esporte que não é barato, é muito caro. Mas graças a Deus as pessoas ao meu redor estão me ajudando a realizar esse sonho. Não é só eu que estou... Claro, uma parte sou eu que estou correndo atrás. Mas as pessoas que estão ao meu redor me ajudando, sou grato, cara, sou grato a todo mundo. A quem foi lá na minha casa deu 50, deu 10, deu 15, deu 20. Sabe que mesmo a marca que está lá em cima, que me ajudou, me deu as passagens, faz parte da história que está me ajudando. Então eu tenho gratidão total com todo mundo. Seja o meu maior patrocinador ao menorzinho lá de baixo, porque ele fez parte desse sonho. E é um grande sonho. E entre os fiéis incentivadores dele está o Baianinho. Luizinho perdeu o pai há pouco mais de um ano e diz que sente a energia do Coroa em Nazaré com ele. Na verdade, ele sente que viver tudo isso é fazer o que gosta, mas também é mostrar que esse sonho é possível, independentemente das circunstâncias desafiantes e tristes. Tenho orgulho de falar de onde eu moro, que eu moro no Beco e no Centro Histórico. Então, onde muita gente tem preconceito contra isso. Então, isso já é uma quebra que, cara, às vezes tu fala, talento tá em todos os lugares. E às vezes está nos lugares onde as pessoas menos esperam, entendeu? Então, eu vou falar, né? Sou de Garopaba e é isso aí. Felizmente, a gente é capital catarinense do surf. Eu acho que eu sou um dos únicos nativo, que realmente está conquistando isso, acho que pela primeira vez. Eu acho que é uma exclusividade, tá? Eu não me gabo disso não, porque eu quero que mais pessoas fiquem incentivadas a fazer isso, trilhar o caminho do bem. Por hoje é só, Marcelo. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Camila, e até mais. Um homem foi preso na BR-101 com mais de 360 quilos de maconha. Você confere agora essas e outras notícias na área da segurança pública no Giro Policial. Um homem foi preso na tarde da última quarta-feira na BR-101 com mais de 360 quilos de maconha. Ele estava em um carro locado e não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade na rodovia federal. Durante a fuga, o condutor fez diversas manobras proibidas e colocou em risco a vida de outras pessoas. Ele só parou o veículo após bater em outro carro, em um cruzamento às margens da rodovia. Com o impacto, o motorista do veículo atingido teve ferimentos leves e foi socorrido. Já o fugitivo se rendeu. O rapaz de 23 anos não possuía carteira de habilitação. Ele foi conduzido à delegacia de polícia e irá responder pelo crime de tráfico de drogas. Em Laguna, um homem foi atingido por 6 disparos de arma de fogo. A tentativa de homicídio ocorreu nesta quinta-feira no bairro Caputera. O corpo de bombeiros foi acionado e encontrou a vítima consciente. Ele foi levado ao hospital da cidade Juliana. A Polícia Civil investiga o caso. Um incêndio destruiu parte de uma residência nesta quinta-feira em Águas Mornas, no Rio Duna, em Imaruí. As chamas tiveram início por volta das 3 da tarde e quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado pelos vizinhos. Felizmente não houve vítimas. As chamas atingiram um dos quartos da casa, parte da cozinha e parte do teto. Os bombeiros realizaram o rescaldo do incêndio com a utilização de 2.000 litros de água. Um homem foi preso na tarde da última quarta-feira pela Polícia Civil de Imaruí. Ele estava foragido após sentença condenatória já expedida pelo Judiciário. Segundo as investigações, em 2015 o condenado invadiu uma residência, rendeu os moradores e levou bens e dinheiro em espécie. Ele foi levado à unidade prisional avançada de Laguna, onde deverá cumprir pena de pouco mais de 5 anos. E o jornalista Tiago Pereira já está aqui comigo para o comentário político. Hoje falaremos das possibilidades de candidatos à presidência para 2022. Como estão as negociações, Tiago? Incertas, Marcelo. Olá para você e para toda a audiência da Pix TV. Nesta semana, Bolsonaro prometeu bater o martelo no próximo dia 30 e a sigla escolhida será o PL. O presidente, que atualmente está sem partido, chegou até a dizer que iria se filiar no último dia 22, mas declinou após divergências em alguns estados, como por exemplo em São Paulo, onde o PL historicamente apoia o PSDB, que terá candidato à presidência também. Falando em PSDB, é grande a chance de o partido não concluir as prévias para escolher o pré-candidato no próximo domingo. No último final de semana, o aplicativo feito pela Fundação Gaúcha FAURGS travou, impedindo aí que mais de 90% dos inscritos votassem. Segundo a instituição, houve um ataque de hackers. Os tucanos devem escolher entre João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Moro recém se filiou no Podemos e o general Santo Cruz o acompanhou e se filiou nesta semana. Os dois são ex-ministros de Bolsonaro e tudo indica que o Deltan Dallagnol, o ex-coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, os acompanha. Na esquerda, o Ciro Gomes segue com a saga de querer ser candidato e o Lula, esta semana, lá na Europa, disse que só decidirá se é ou não candidato em fevereiro do ano que vem. Tem outros nomes aí no cenário, mas o resto é marola. Nos bastidores, o que se fala mesmo é que quem deve levar a melhor no PSDB é João Dória, que o projeto da sigla é oferecer o vice a Moro. Isso é bem provável, já que Moro tem muito estilo tucano e muito se sabe que poucos tucanos foram pegos na Lava Jato. Pode ser que realmente por lá não tinha ninguém envolvido. Bolsonaro projeta alguns vices no PL, mas aí no partido PL ele não encontra nenhum nome potencial. Será, Marcelo e audiência, que o senador catarinense Jorginho Melo poderia figurar o vice na chapa pura? Lá no PT, o medo é que Lula seja derrotado. Isso para o partido pode ser uma pá de cal. Mas, Tiago, e os presidentes do Senado e da Câmara?
contrariam uma decisão do Supremo com relação às emendas. As emendas, obviamente, do relator. O que mudou nisso, Tiago? Não mudou nada, Marcelo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, o Arthur Lira, eles decidiram não revelar os parlamentares beneficiados em 2020 e 2021 por emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Na verdade, o que os legisladores fizeram foi mandar um recado ao Supremo, que insiste em interferir em outros poderes. Só que será dada publicidade aos pedidos de verba feitos a partir de agora. Também não é nada demais dar publicidade, mas o temor é que a revelação dos beneficiários e dos valores de emendas provoquem uma crise na base, com parlamentares descobrindo que receberam menos que colegas ou que adversários foram agraciados. O que é normal na política e não há crime algum. Querer achar crime nessa situação é o mesmo que querer achar pelo em ovo. Marcelo, por hoje é só, eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações na nossa programação. Acompanhe a Pix TV nas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVDigital. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.